Olá! Dando prosseguimento à nossa série de estudos sobre o cristianismo, hoje falaremos sobre Paulo de Tarso, o homem que virou santo e levou a palavra do Cristo por todo o planeta. Que ele, o Divino Mestre, nos abençoe e possamos ter um ótimo aprendizado juntos. Muito obrigado. Após a morte de Jesus na cruz, os seus seguidores mais próximos e importantes, aqueles que eram chamados de apóstolos, mantiveram-se em Jerusalém a pedido do próprio Mestre. Ajudavam a todos, operavam curas milagrosas e pregavam constantemente a Boa Nova na capital religiosa do povo judeu. Assim, chamando muita atenção da parte mais ortodoxa do Sinédrio, foram duramente constrangidos e maltratados. Apesar da antipatia profunda que despertavam entre a elite judaica, continuavam a pregar e converter mais e mais seguidores, principalmente os muito necessitados. O nosso personagem principal desse episódio, aquele que ainda era conhecido como Saulo de Tarso, foi o maior antagonista dos adeptos do Cristo nesta época. Perseguia duramente a todos que ousavam admitir que o Messias esperado pelo povo judeu já havia surgido e que fora injustamente condenado ao madeiro infamante. Pena que, por sinal, representava o máximo de humilhação, utilizada para punir, na maioria dos casos, a classe mais marginalizada da sociedade, como os ladrões, piratas e escravos. Saulo nasce na cidade de Tarso, na Cilícia, território atual da Turquia. Sua família possuía abundantes recursos financeiros e, embora de origem judaica, gozava ainda dos privilégios da cidadania romana, muito provavelmente por terem ajudado na expulsão de piratas invasores na época de Pompeu Magno, um dos maiores nomes de Roma no período da República, e sido devidamente recompensados pelo ato de bravura. Ainda na infância, parte de sua cidade natal e vai estudar em Jerusalém com o grande mestre Gamaliel, um fariseu muito importante do Sinédrio, e que possuía a fama de seguir uma linha menos ortodoxa que os seus demais pais. Com ele, aprofunda-se nos estudos das Sagradas Escrituras, além de aprender o idioma grego e retórica, somando ao seu dom natural de oratória as técnicas mais eficazes e persuasivas de comunicação. E foi justamente essa capacidade, a de se expressar com grande paixão e fluidez, que Estevão, um recém-convertido ao cristianismo, despertou o profundo ódio de Saulo, tendo a sua liberdade cerceada e sendo condenado à morte, por influência direta do jovem e vaidoso doutor de Tarso. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, além de conhecer também muito bem os textos sagrados, identificava Jesus como o Messias esperado há séculos por todo o povo judeu, fazendo belíssimas correlações com as profecias da antiguidade. Isso feria agudamente a suscetibilidade do futuro sumo sacerdote, fazendo-o detestar ainda mais tanto o porta-voz cristão quanto o carpinteiro de Nazaré. Após a morte de Estevão, que fora apedrejado sem a mínima compaixão, Saulo segue com a sua crueldade e viaja até Damasco, buscando sufocar um grupo de convertidos que fazia com que a grande cidade pudesse se tornar um ponto de disseminação do ideal cristão, já que ela era o centro de uma vasta cadeia comercial, alcançando facilmente a partir dali a Síria, Mesopotâmia, Anatólia, Pérsia e Arábia. Do ponto de vista do Sinédrio, o cristianismo tinha que ser detido em Damasco. Quase chegando ao seu destino, o jovem de Tarso percebe uma intensa luz vinda do céu, que o cega imediatamente, e escuta as seguintes palavras, ditas agora na escuridão: Saulo, Saulo, por que me persegues? Apavorado e caído nas areias do deserto, pergunta de volta para aquela estranha, mas doce voz: Quem és tu? Ouvindo como resposta: Eu sou Jesus. A partir desse momento, o terrível verdugo dos cristãos nunca mais foi a mesma pessoa, reformulando totalmente a sua forma de ver o mundo, apesar de temporariamente cego. Com a saúde restabelecida, continua em Damasco a pregar sobre a vinda e a vida do Messias, principalmente nas sinagogas. Mas, como era de se esperar, dessa vez fora tratado de maneira bem diferente de quando falava apenas sobre as Sagradas Escrituras, precisando sair apressadamente da cidade, evitando o contato com os mais exaltados religiosos que planejavam matá-lo. O jovem de Tarso, batizado na nova fé e agora conhecido como Paulo, a versão grega de seu antigo nome, passa vários anos meditando no deserto ou recluso na sua cidade natal, desempenhando seu ofício de tecelão. Depois, acaba se fixando na cidade de Antioquia,
onde já havia uma igreja bem organizada e sem os conflitos com os círculos farisaicos. De lá, tem notícias que o núcleo cristão de Jerusalém está passando por todos os tipos de problemas e cada vez mais oprimido pelos religiosos locais, fazendo com que ele tome uma importante decisão. Iria, a partir daquele momento, não mais pregar exclusivamente para os judeus. Por isso, é conhecido até hoje como o apóstolo dos gentios. Essa resolução baseou-se nas palavras do próprio Jesus que uma vez dissera: "Meus seguidores virão do Oriente e do Ocidente." Mas apesar dessa justificativa, os demais companheiros da igreja primitiva demoraram muito a entender que o cristianismo não poderia ficar restrito aos judeus, podendo assim acabar virando apenas mais uma de suas diversas seitas. Sempre junto de um apoio amigo, como Barnabé ou Silas, parte para as suas 3 grandes viagens missionárias pelo Mediterrâneo, onde enfrentam diversas ameaças e todo tipo de privações. Apesar das grandes dificuldades, várias comunidades cristãs foram criadas pelo caminho, e com isso, as sementes para a posteridade lentamente acabaram sendo plantadas. Na sua segunda jornada, um sonho antigo do apóstolo acaba sendo realizado: discursar em Atenas. Em sua mente, como seria belo pregar o evangelho na cidade dos filósofos e dos templos. Infelizmente, tudo se transforma num grande pesadelo decepcionante. Foi a primeira cidade que deixou para trás sem conseguir fundar um núcleo cristão. Atenas estava cheia de intelectuais e pensadores que não deram ouvidos às belezas de um evangelho que vinha de um homem ressuscitado. A inteligência bloqueava o amor. Ao sair da cidade, Paulo chorou copiosamente. Mas apesar de fracassos como esse, as novas comunidades prosperaram e acabaram exigindo uma atenção toda especial do apóstolo dos gentios, que nem sempre, pelo inconveniente da distância, conseguia ajudar. Assim, constantemente, escrevia as suas cartas de orientação e estímulo, as conhecidas 14 epístolas paulinas. Não podemos deixar de citar que muitas das vezes em que Paulo pregava nas praças ou sinagogas, a comunidade judaica tentava de alguma forma impedi-lo ou até mesmo prendê-lo. Isso só não era possível porque o apóstolo do cristianismo possuía a cidadania romana, livrando-o por diversas ocasiões desse inconveniente. Após a sua terceira grande viagem, onde dedicou-se mais de 2 anos apenas na cidade de Éfeso, por exemplo, ao retornar a Jerusalém, o convertido de Damasco acaba causando grande confusão com a sua presença no templo, e assim é quase morto exatamente no mesmo local em que ordenara a execução de Estevão. O pior só não ocorrera porque soldados romanos intervieram e o colocaram na prisão, justamente tentando protegê-lo da turba enfurecida. Alguns dias depois, foi levado ao Sinédrio, mas os romanos, observando que não havia condições para um julgamento justo, transferem-no para Cesareia, buscando ainda resguardá-lo. Durante 2 anos permanece preso e aproveita para comunicar-se com as igrejas através de suas cartas. Após muita insistência e pressão dos judeus para que Paulo fosse entregue ao Sinédrio, o apóstolo dos gentios apela para a Suprema Corte de Roma, isto é, recorre a César. Antes de sua partida para a capital do Império, uma situação curiosa acontece em Cesareia. O rei Herodes Agripa II, bisneto de Herodes o Grande, você deve se lembrar dele do episódio passado, tem contato com o prisioneiro de Cristo. Após breves momentos de conversa, fica tão impressionado com suas palavras que aventa a possibilidade da sua libertação imediata. Só não a faz, pois já existia uma apelação máxima e agora apenas César poderia resolver a grave questão. Tudo caminhava para Paulo realizar mais um sonho: ver Roma convertida. A cada porto que paravam, mais e mais pessoas se fascinavam com as suas palavras e com a maneira como espalhava o ideal cristão. Chegando ao seu destino, recebe permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado, e por 2 anos inteiros permanece aguardando o julgamento de César. A sentença sai e ele é considerado inocente, no ano de 63 d.C., e assim está livre para continuar a sua pregação pela capital do Império. Já em julho de 64 da Era Comum, ocorre um grande incêndio em Roma. A população revoltada exige que o imperador pune os responsáveis, e ele, César, também conhecido como Nero, culpa de maneira equivocada e criminosa os cristãos e inicia então uma grande perseguição que vai perdurar até o século IV da Era Moderna. No ano 67, Paulo acaba sendo preso novamente, obtendo ainda a oportunidade de discursar e se defender perante o próprio imperador. Mas nada seria capaz de trazer de volta à lucidez aquela alma tão conturbada. Assim, condenado à morte, deixa a vida na carne, entrando para a história como aquele que levou a boa nova do Oriente ao Ocidente,
e como exemplo da profunda transformação em nome do amor ao Cristo, apesar de não ter conseguido realizar seu grande sonho. E esse sonho será o tema do nosso próximo capítulo, a conversão de Roma. Terminamos mais uma parte da nossa série histórica sobre o cristianismo. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.